E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, aí já vai meu abraço afetuoso para todos os alunos do 8º ano do Colégio Planalto Canoense. Certo, gente? No vídeo anterior, nós aprendemos sobre a Assembleia Constituinte e hoje a gente vai avançar um pouco mais. Sempre melhor se a gente estivesse numa sala de aula para discutir esse assunto, porque é muito interessante conversar sobre ele. Mas infelizmente não vai dar, né? Vamos recapitular o que nós vimos na aula passada? Bom, naquela ocasião, nós paramos num ponto da história que foi muito ruim. Espero que você não tenha se sentido mal. Mas nós paramos na Noite da Agonia. Lembra que nós paramos naquele ponto lá, chamada Noite da Agonia? A Noite da Agonia aconteceu no dia 12 de novembro de 1823. No vídeo passado eu acabei errando, né? Pulei um século na frente, avancei, mas corrigindo agora, foi dia 12 de novembro de 1823. Não esqueça essa data. Foi conhecido como Noite da Agonia. Por quê? E quando estavam lá reunidos na Assembleia Constituinte, o que aconteceu? Houve muita divergência, houve muito empurra-empurra, houve muito debate em torno de alguns assuntos que eram conflitantes. E isso aí era importante acontecer. Imagina se todo mundo tivesse a mesma opinião, né? E é justamente nessas diferenças de opiniões é que deveria ser constituída a nossa primeira Carta Magna, a nossa primeira Constituição. Porque se todo mundo fosse exatamente igual, quem sabe algumas pessoas ficariam descobertas, não seriam contempladas, né? Mas o que aconteceu? Essas discussões, esses embates em torno de alguns temas importantes acabaram gerando um conflito muito grande, a ponto de o Dom Pedro mandar entrar lá na Assembleia Constituinte, mandou a polícia, mandou o exército ir lá e mandou todo mundo circular, porque não dava para continuar naquela ocasião debatendo sobre a Constituição. Claro que ele tinha todo o interesse por trás disso, até porque tinham assuntos que estavam sendo debatidos lá que não era do interesse dele mesmo. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E o que aconteceu? As pessoas saíram daquela Assembleia Constituinte, daquele lugar onde eles estavam, que era a antiga cadeia, a cadeia velha, que ficava ao lado da casa de Dom Pedro, e eles foram tudo para a rua. Foram discutir, fazer aquela bateção de boca lá na rua, né? E essa noite foi conhecida, né, entrou para a história como Noite da Agonia. Para ter entrado para a história com esse nome, imagina o que aconteceu lá, né? Acho que não foi só bateção de boca, não. Acho que rolou foi um fight mesmo ali, acho que houve um quebra-quebra, porque senão não seria a Noite da Agonia. Ninguém ia ficar tão agoniado assim só por discutir, né? Eu acho que teve muito mais coisa aí. Bora, vamos pesquisar um pouco mais, saber o que aconteceu? Beleza. A Constituição, ela só foi ser escrita agora no ano de 1824. Ali ficou arquivado o projeto, e em 1824 saiu a bendita Constituição, que não era tão bendita assim. Por quê? Em primeiro lugar, ela não foi feita dentro de uma assembleia. Ela não foi discutida. Dom Pedro pegou 10 pessoas ali da nobreza, as pessoas mais chegadas, os conselheiros dele talvez, e fechou as portas e lá, nas escondidas, na calada, eles então compilaram, escreveram a nossa primeira Constituição. Constituição essa que saiu com várias controvérsias. Primeiro, porque ele juntou a soberania dele, né? Ele escreveu lá que ele teria todo o poder, toda a soberania, tudo que ele fazia era inquestionável, ele tinha poder para definir todas as coisas, então ele juntou o autoritarismo dele com o interesse da elite daquela época, a elite brasileira. Parece que a história se repete, né? É o que nós temos visto, pelo menos, a nível mundial, não é só aqui no Brasil, mas nós temos visto, se você acompanhar o noticiário, parece que isso aí é uma coisa normal, já é do ser humano. Porque nós temos visto cada vez mais governos autoritários, soberanos, apoiados pelas elites, né? Pessoas que têm grana, pessoas que querem continuar mandando no mundo. E esses líderes que foram eleitos pelo povo, eles acabam favorecendo aos ricos, aos da elite, em detrimento daquilo que é direito do povo. E aí ficam lá como soberanos, mandando em tudo, em todos, mas favorecendo ali as pessoas da elite, enriquecendo aqueles que já são ricos e empobrecendo aqueles que já estão pobres e ficando cada vez mais pobres, né? Mas não vamos falar sobre isso agora, não. Em outra ocasião a gente debate sobre isso aí, correto? Além desse ponto conflitante,
teve outras coisas também que foram questionáveis e são questionadas até hoje. Uma delas foi que Dom Pedro acabou instituindo o catolicismo como religião oficial do Brasil. Isso aí foi tema de discussão posteriormente, porque ele, como católico, como todo português, né, que vieram para cá junto com a Igreja Católica e tudo mais, enfim, ele instituiu o catolicismo como a religião oficial no Brasil. Então todo mundo que nascia no Brasil já era considerado católico. Isso foi um ponto de conflito. Outra coisa, o povo indígena foi um povo que foi prejudicado. Lá em 1823, José Bonifácio, ele tinha um projeto de socialização do índio. A intenção dele era que o índio ele fosse inserido na cultura gradativamente, fosse inserido na sociedade gradativamente. Através do casamento misto, através da educação, esse índio, segundo ele, ia deixando de ser índio e ia se tornando cidadão, se tornando uma pessoa civilizada, né? Era assim como o índio era visto, como um selvagem, né? Então, a partir desse projeto de José Bonifácio, ele se tornaria uma pessoa civilizada. Só que com a compilação da Constituição, esse índio acabou ficando de fora. Não foi contemplado pela Constituição. Quem era brasileiro? Brasileiro era aquele que era nascido no Brasil, era aquele português que depois da independência continuou morando no Brasil. Mas o índio, apesar de ter nascido no Brasil, ele não era nem cidadão e nem brasileiro. Simplesmente ficou à deriva, ele ficou na berlinda, como a gente diz, né? Então não foi contemplado pela Constituição. Tem outros pontos conflitantes também. Depois de escrita a Constituição, as disputas continuaram. Esses da elite que apoiaram lá o Dom Pedro no início e tudo mais, que deram toda a soberania a ele, todo o poder, todo o autoritarismo a ele, agora começaram a entrar em conflito. Normal, né? A elite é assim, tu dá uma mão, eles querem o braço todo, dá um pé, eles querem a mão, né? Acho que esse é o ditado popular, né? O que aconteceu? Dom Pedro criou lá os monstrinhos na época. Ele compilou a Constituição, se tornando autoritário e favorecendo essa elite. Agora essa elite se volta contra ele. Então começaram a questionar a autoridade do soberano Dom Pedro. E aí começam então os conflitos entre o reinado dele, entre a soberania dele e as pessoas da elite. Também houve disputas entre os políticos da época. As duas correntes principais que existiam na época eram os liberais e os conservadores. E havia muita divergência entre eles. Aliás, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Sobre essa linha conservadora e essa linha liberal, a verdade é que todo liberal, quando é conveniente, ele se torna conservador. E todo conservador, quando é conveniente, ele se torna liberal. Isso é uma coisa meio relativa, assim, né? Então é bom sempre a gente analisar as duas propostas e ver o que se encaixa melhor com a nossa visão política. Mas eu não estou aqui para falar sobre política, né? Foi só um parêntese, fecha parêntese e vamos voltar a falar da história. Essas discussões, esses conflitos entre os políticos se tornaram mais do que discussões, mais do que verbalizações de ofensas. Inclusive, houve muita luta, muita briga por causa disso. Teve um homem chamado Líbero Badaró. Líbero Badaró, ele era um liberal. E ele defendia a liberdade de imprensa, né? Esse negócio que hoje a gente fala de liberdade de expressão, poder falar e tudo mais. Na época ele já lutava por isso. Existiam várias pessoas que lutavam pela essa liberdade que hoje nós temos. Temos aspas, né? Vamos dizer que temos. E ele já lutava por isso. Ele lutava pela liberdade de imprensa, poder fazer o seu jornalismo. Enfim, existiam pessoas que já estavam interessadas nisso. Por outro lado, havia os conservadores que queriam manter ainda as coisas sob o regimento do catolicismo. Os liberais queriam que o catolicismo não influenciasse na educação, e os conservadores queriam que influenciasse. Há pouco tempo atrás, eu não sei há quanto tempo exatamente, ainda existia muita influência da religiosidade nas escolas. Não estou aqui para falar de religião também, respeito todo mundo, cada um tem a sua fé. Estamos falando só daquele tempo, né, daquele período de conflito ali. E o que aconteceu? Esse Líbero Badaró, porque ele era uma pessoa muito atuante, era um ativista da sua época, né, como muitos que existem hoje, ele foi perseguido, né, e foi morto. Ele era italiano e foi morto por 2 alemães. É uma coisa meio maluca assim, né? Um italiano no Brasil, morto por alemão. Mas é isso aí mesmo. Ele foi morto aqui no Brasil por 2 alemães. Inclusive, alguns acreditam e dizem que existem fontes históricas que quando ele morreu, ele inclusive deu um brado,
né? Deu um grito antes de morrer, disse: está morrendo aqui um liberal, mas não estão matando a liberdade. Bonito esse grito, né? Se foi isso aí, que legal. Mataram o liberal, mas não mataram a liberdade. E esse Líbero Badaró foi o primeiro caso de impunidade no nosso Brasil independente, primeiro caso de pessoas ativistas perseguidas e mortas sem que os seus culpados fossem punidos. Foi o primeiro caso de impunidade no Brasil. Por quê? Há suspeitas que o Dom Pedro, inclusive, tenha matado ele, tenha mandado matar. E somente um desses alemães é que foi preso. E o resto ficou tudo assim, terminou tudo em pizza. As investigações e tudo mais acabou terminando em pizza. Esse aqui acho que era mais ou menos a foto do Líbero Badaró. Uma hora entra nesse site aqui, Aventuras na História, e você se aprofunda mais nesse tema aí, que você vai ver que é bem interessante. A história do Brasil, gente, é recheada de emoções. É legal estudar a história do Brasil, certo? Ficamos por aqui mais uma vez, né? Terminando agora a nossa aula. Ah, interessante, esses conflitos aí levaram a muitas rebeliões, né? Depois da morte de Líbero Badaró, houve apedrejamento de prédios públicos e aquela ocasião, aquela noite de conflitos ali, se tornou, entrou para a história chamada de Noite das Garrafadas. Logo, logo você vai estar aprendendo melhor sobre isso. Poxa, que ruim, né? Terminamos a Noite da Agonia e agora termina na Noite das Garrafadas. Mas é exatamente isso aí. Depois a gente aprende um pouco mais sobre isso. Mas por enquanto, temos pouco tempo para esse vídeo, vamos então terminar aqui a nossa aulinha. Que aliás eu quero dizer para vocês, gente, infelizmente eu acho que é a nossa última. Porque na próxima a professora Tati já vai estar de volta com vocês. E eu tenho certeza que vocês estão loucos para ver o rostinho dela, transmitindo também mais um pouco da história do Brasil. Então fica o meu agradecimento a vocês por terem participado comigo, ter assistido meus vídeos, ter dado um like, né? E agradeço também a professora Tati. Um abraço, professora, por ter me aceitado como seu pupilo nesse momento aí, certo? Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, tchau, fui, vazei!